Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link tá aqui embaixo na descrição. Como que você vê o Sim. racismo sofrido pelo Vinícius lá fora e a perseguição que parece ter com ele, inclusive com relação à própria FIFA, a Bola de Ouro, não reconhecendo ele como um dos melhores do mundo por conta, me parece, dessa briga que traça aí contra esses racistas. Não, e ainda incrementa a pergunta. Como que a Espanha lida com racismo? Mal, a Espanha tem uma forte característica racista. Eu vou lembrar, Didi, o melhor jogador da Copa de 58 foi o Didi. Né? Didi era do Botafogo. Foi pro Real Madrid. Deu tudo errado. Não passava a bola pro Didi. Sacanearam o Didi, porque era negro. O Didi voltou pro Botafogo, continuou bem e foi titular em 62. Né? Depois foi um grande técnico, inclusive o Didi. Inclusive da seleção peruana contra o Brasil em 70, mas tem técnico aqui no Brasil também, e na América do Sul. A questão do racismo está muito presente. E o Vini tem uma qualidade. Olha, eu falo, pô, esse cara é muito forte. Primeiro, não abaixa a cabeça, falar que quando sofre as agressões racistas, vai continuar jogando, colocar o tema em debate, né? E esse tema é você colocar, no caso, não só da Espanha, nosso, hein? O dedo na ferida, o dedo na ferida. Quando eu citei de passagem o negro no futebol brasileiro do Mário Filho, tem uma passagem ali, o Mário Filho diz o seguinte, que ele estava conversando com um jogador negro, que disse assim para o Mário Filho, eu sei o que é ser negro, eu já fui. Eu sei o que o negro sofre, eu já fui negro. Porque ele tinha virado uma estrela do time, e aí ninguém ficou branco. Assim, quer dizer, quando ele falou isso, o Mário Filho registra isso nesse clássico, e lembrar a luta, pá. Tava vendo o jogo do Vasco, né? Tava lá em São Januário, o jogo não era do Vasco, mas tava vendo. Claro que alguns falam que é mito, mas não é mito, não. Tem muita coisa que é verdade. Foi o primeiro time mesmo até no Rio, os jogadores negros, né? Sim. E ser retirado do campeonato. Você não joga se tiver negro. Não, nós vamos colocar o nosso jogador. E tira o Vasco. Negócio inacreditável. O Vasco depois mudaram, aí o Vasco votou com os negros, não se recusou a tirar os jogadores negros. Então nós tivemos sempre um racismo. O Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, alguns setores do governo Estado Novista, aqui na ditadura, eram claramente nazifascistas. E tinha a questão da pureza racial. Olha a contradição. Em 38, a Copa é na França. Qual é os dois grandes jogadores? Dois negros, Domingos da Guia, atrás, Leônidas da Silva, bicicleta. Quem é o artilheiro da Copa? Primeiro artilheiro brasileiro de Copa do Mundo, Leônidas da Silva, negro, que foi o maior público da história do Pacaembu. Quando ele veio para o São Paulo, machucado do Flamengo, 42, não tinha o tobogã. Graças a Deus, o São Paulo na época não tinha o Maluf, que tinha estragado o Pacaembu com o tobogã. O tobogã não existia, era concha acústica. Agora, o novo Pacaembu não vai ter, já derrubaram. Pela graça do Senhor. Então, o Pacaembu foi inaugurado em 40. É um estádio belíssimo, que é uma ferradura, que utiliza da natureza como apoio. Ou seja, ele não agride o entorno, né? Como edifício e tal. Foi na época que o Prestes Maia era prefeito e o Adhemar de Barros governador. Bem, e o Vargas era o presidente do Brasil. Em 42, ele chega na Estação do Brás, onde vinha o trem do Rio. É carregado pela torcida do São Paulo, que ainda não tinha a torcida que tinha hoje, né? De lá, até a sede do São Paulo, que não era no Morumbi à época, isso é bem posterior. E o primeiro jogo, se eu não tiver enganado, foi contra o Corinthians. Foi 2-2. 70 mil pessoas. Pagantes. Como que você vai colocar 70 mil lá no Pacaembu tinha. Tanto que o Oswaldo Brandão marcou o Leônidas da Silva. E o Leônidas da Silva é chamado de Diamante Negro, por isso que tem o chocolate até hoje, da Lacta, Diamante Negro. Né? E aí a pergunta no outro dia em São Paulo era assim, ele jogou mal para diabo, o Leônidas da Silva, nesse dia. Aonde está o diamante? No bolso do Brandão. Tal. O pessoal dizia, Brandão era o zagueiro central, que depois foi um célebre técnico aqui em São Paulo, da seleção brasileira, do Corinthians, Palmeiras, etc. Então, a discriminação forte que sempre teve com os grandes... O São Paulo, outro dia, é bom lembrar que aquelas primeiras duas estrelas, por causa do Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, 52 e 56, Helsinki e Melbourne, né? Que eu conheci sem querer numa fila do Banco do Brasil uma vez, você imagina, eu estava em Santana, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, o Ademar Ferreira, que era um feito alto, salto triplo, né? E o Brasil tinha tradição nisso, eu fiquei entusiasmado de ver
Porque os nossos grandes atletas sempre foram negros, né? E quase todos. E no caso do racismo, isso está presente. Eu lia muito, agora não, faz tempo que eu não tenho mais esse costume, mas o Olé da Argentina. Porque eu gostava da linguagem de gozação e tinha o Perfumo que escrevia, que foi zagueiro central do Cruzeiro, da seleção argentina. Era uma espécie de Tostão, feito ilustrado, o Perfumo. Já faleceu. E eu lia também os comentários dele, mas as coisas do Olé era racismo explícito, quando falando do Brasil, né? Era coisa assim, que é do Grupo Clarim, que é um grande grupo de comunicação na Argentina. E os jogadores brasileiros sempre agredidos, a história até é antiga. O Santos, quantas vezes teve ações racistas? E olha que o Santos tinha aqui na América do Sul, não na África, que o Santos foi idolatrado. O papel que o Santos, nos anos 60, e o Pelé tem nas independências da África Negra é inacreditável. O Santos jogava de 48 em 48 horas. Quando você vê aqueles... E nós temos livros, grandes historiadores, jornalistas brilhantes, santistas, especialmente. Eu estou lembrando agora do Odair, mas um livro sobre viagens, com todas as fotos e os ingressos no exterior dos Jogos do Santos, é uma coisa inacreditável. Que é essa história de Pelé ser sinônimo de Brasil, Santos ser sinônimo de Brasil. Bem, tem até Santos no México, né? Laguna. Laguna, Santos Laguna. Eu morei um tempo lá, estudei lá, comprei até a camisa, trouxe pra cá. Só que era verde e branca. Pô, é chato, né? Pô, aí não, né? Pô, Inclusive, quando eles inauguraram o estádio deles lá, eles chamaram o Santos para inaugurar. Exato. Então, a figura do Pelé, né? Tudo isso. Então, para nós, e eu acho que sempre as defesas são muito tímidas, inclusive dos jogadores negros, como o Neymar. Vamos pegar o caso do Neymar. Né? Eu acho que não se assume como negro. Tem isso também, né? Já disse uma boa questão. Se assumir como negro. Hoje nem como jogador de futebol, é um astropop, né? Então, eu acho isso que é fundamental. Se assumir como negro, como a gente vê no basquete norte-americano. Sem dúvida. Grandes jogadores, fantásticos, eu sempre admirei. O Luciano Vale, que trouxe a NBA para o Brasil na TV aberta, na Bandeirantes. O Luciano Vale foi um cara revolucionário. Então, isso dos jogadores assumirem essa bandeira. E eu não vejo. Fica uma coisa, parece que incomoda. O que o Neymar falou, vendo o amigo, companheiro de seleção, sendo alvo de racismo. Qual foi a palavra pública que se viu do Neymar? Não falou absolutamente nada, como o principal ícone do futebol brasileiro que ele é. Sim. Não falou, não deu um pio, cara. É revoltante, cara. É revoltante, cara. É esse o cara que se diz ídolo e tudo mais. E aí é que porque no Brasil, como o futebol é mais que um esporte, o ídolo é mais do que um ídolo do que qualquer outra coisa. Claro. Ele é uma referência. Tem um peso, né? Tem um peso muito Exato. forte, uma fala dele. A figura do Sócrates, vamos lembrar do Sócrates. O papel que ele teve, toda a história da democracia corintiana, o papel da figura do Sócrates naquele momento histórico dos anos 80, né? E a figura, é uma coisa, na campanha das diretas já, eu estou me referindo especialmente, mas aquela luta pela democracia no final do regime militar era uma coisa assim fantástica. É minha mulher que mandou um recado aqui. Então, eu acho que é isso que precisa ter. Os jogadores precisam estar mais presentes. Essa omissão não serve a ninguém. E desde o mais jovem ao mais velho. E não precisa ser negro também. Nós temos grandes jogadores brasileiros de sucesso na Europa. Vamos pegar os que estão lá, milênios, né? O Marquinhos. O Marquinhos saiu do Corinthians com 19 anos, por aí, né? Tinha de se manifestar. O Thiago Silva, agora que nós falamos do Chelsea, né? Que estava me lembrando. São jogadores muito antigos, muito conhecidos, jogaram em vários times de vários países da Europa. Se manifestarem, ter uma. Porque se esperar. Mas sabe por quê? Sabe pelo que o Neymar e o Thiago Silva se manifestaram? Em favor à reeleição do Bolsonaro. Sim, isso eles se manifestaram. É verdade, mas muito bem Neymar lembrado. fez até musiquinha, né? É verdade, muito bem lembrado. Então, eu vejo isso, o caso do Neymar, que eu fico mais irritado, porque essa questão desse... Eu lembro uma vez eu estava vendo o Santos e Corinthians lá, na Vila, acho que não sei se foi 2-1 pro Corinthians, o Tite era o técnico. E o Felipe Anderson estava ainda no Santos. E realmente o Neymar é um excelente jogador. Deu um gol pro Felipe Anderson no começo, os 14 minutos, acho que do primeiro tempo, ele perdeu. Aí ele fez assim,
Então faz aqueles gestos que a torcida Se volta Se contra volta o cara contra que o perdeu o gol. cara, né? É. Eu fiquei olhando o Marcos Leonardo outro dia. Era veio um cruzamento errado, ele só fez assim, tranquilo, voltou. Pô, ele podia. Não, o Neymar tinha sempre. Eu nunca vi o Pelé fazer isso. Nunca vi. Nunca. Agora o Pelé é o Pelé. O Neymar é que nós pegamos um momento de não ter ninguém, parece que ele é inferior, claro, ao Ronaldinho Gaúcho, ao Ronaldo, inferior, Romário. nunca foi ao Romário, ao Rivaldo, nem se fala ao Zico, né? Para não chegar no Pelé, evidentemente. E pegar os melhores, os foram melhores do mundo, ele foi sempre. A tarefa dele, que era sair do Barcelona do PSG para ser o melhor do mundo, deu tudo errado. Tudo né? errado. Deu tudo errado. Então. Isso de querer ser esse astro pop e não se preocupar, saber mas eu tenho uma fundação. Aí a história sempre fala, eu tenho uma fundação, tenho não sei o quê, tenho não sei das quantas. Eu acho isso uma tremenda balela. Essa questão do racismo é colocar um dedo numa ferida nacional. Nunca se esqueça, o Brasil foi, no mundo ocidental, o último país a abolir a escravidão. Então, quando você já fala isso, 13 de maio de 1888, você já fala, pô, e não pensa que houve a transição de escravo a cidadão, porque essa transição de escravo a cidadão, mais de 120, 30 anos depois, não ocorreu, até hoje. Por isso que tem a questão de cotas e tal. Daí a importância que o jogador tem. E o Vini consegue fazer isso com muita coragem, com muita determinação, sem abaixar a cabeça e sem fazer panfletarismo. Sim. Né? Falar, eu não joguei bem hoje por causa do racismo. Né? Não, É capaz de alguém querer fazer sim. nada disso. E é muito legal. E o estilo bonito, o estilo brasileiro de jogar, né? Irreverente. Sorridente, né? Sorridente. Ele tem um sorriso. É. Ele tá triste, ele tá sorrindo. De gostar, impressionante. aquela questão de gostar, de estar jogando. Eu acho que uma coisa muito legal, eu tenho uma profunda admiração por ele, tão jovem, já tem encontrado desafios, chegar num time como o Real Madrid e ser tão vitorioso.